Santo da verdade, que o Senhor venha iluminar a mente dela agora neste momento, os olhos dela, o coração dela, os pensamentos dela. Que não seja nada do querer dela, Deus, mas que seja a tua boca na boca dela, Deus. Que nada que ela queira falar, olhar, se não estiver alinhada à sua vontade, não vai sair da boca dela, Deus. A única coisa que vai sair da boca dela é a sua vontade e a sua palavra. Porque a sua palavra cura, a sua palavra liberta, a sua palavra traz vida, Deus. Então usa a tua filha como um canal de bênção nesta manhã, Deus. É o que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu cumprimento os irmãos capazes, Senhor. Amém. Hoje eu vou ler em Jonas. Jonas 1. Nome santo é o nome do Senhor. Amém? Amém. Jonas 1. Chamada e fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, contra a sua maldade. Contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Ó Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiravam as cargas ao mar para tornar-se o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitará, dormiu profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morremos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar a sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez mar e terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que você fez? Pois sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhe tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que está violenta a tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao próximo para remar de volta à terra. Mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer, pois tiramos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejava. Em seguida pegaram Jonas e lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomando-os de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio desse voto. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Amém? Jonas é uma passagem da Bíblia que ele só tem apenas 4 capítulos. Acho que muita gente conhece aqui a história de Jonas. Jonas era um profeta, né? E ele foi falar com o Senhor, foi falar com ele para ele ir para a cidade de Nínive. Porque aquela cidade, a maldade tinha chegado ao Espírito do Senhor. O pecado dele estava fedendo na narina do Senhor. Jonas saiu da presença do Senhor e fugiu. Jonas virou, pegou um barco e foi para Tarsis, fugindo do Senhor, fugindo da presença do Senhor.
quando ele entrou naquele barco ali, Deus mandou aquela grande tempestade, porque o Senhor já sabia tudo que ia acontecer. O Senhor já sabia que ele ia fugir da presença dele. Só que ele tinha um chamado, ele precisava ir para Nínive. Porque lá em Nínive precisava pessoas ser ali, conhecer o Senhor, se arrepender dos pecados dele. E ali quando ele foi, entrou naquele barco, o Senhor mandou aquela grande tempestade. E todo mundo ficou sem entender por causa daquela grande tempestade. E quando se lançaram, a sorte caiu sobre Jonas. E eles perguntaram, mas quem que é você? O que você faz? E o Jonas falou, eu sou um hebreu, adorador do Senhor, que fez o mar, que fez o céu, que fez a terra. Ele virou e falou assim, então o que você fez? Porque ele estava fugindo, ele sabia que tinha feito algo porque aquela tempestade veio sobre eles. Então Jonas entendeu que aquela tempestade ali era por causa deles. E falou, me lance ao mar. Porque quando vocês me lançarem ao mar, essa tempestade vai se acalmar. Essa tempestade está se ocasionando por causa de mim. E quando eles se jogaram no mar, um grande peixe veio e comeu Jonas. E ele ficou ali dentro daquela barriga daquele grande peixe, 3 dias e 3 noites. Agora vamos colocar essa história no nosso tempo real. A gente é igual o Jonas muitas vezes. Porque muitas vezes fugimos da presença do Senhor. Muitas vezes fugindo do chamado que o Senhor fez para nós. Muitas vezes fugimos igual o Jonas. Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente vira as costas e vai fugir para outro lugar. O chamado que Deus tem para a gente. E aí o que acontece? Vem as tempestades nas nossas vidas. Muitas tempestades vêm na nossa vida porque a gente está fugindo do que o Senhor mandou a gente fazer. Porque aquela tempestade toda ali foi gerada porque Jonas não ouviu o chamado do Senhor, o que era para ele ter feito. Vamos por um exemplo aqui bem grande. A pastora, minha mãe. Esse é um exemplo de Jonas aqui, ó. É a pastora. Quanto tempo ela fugiu do chamado dela? Porque ela tem esse chamado há muito tempo. Há muito tempo. E ela fugindo. E ela fugindo, até que Deus falou assim, peraí. Agora chega. Agora eu preciso que você vá para a cidade. Porque precisa de alma ser resgatada através da sua vida. E foi quando Deus foi lá e colocou um câncer na vida dela. E deu 6 meses de vida para ela. Ali Jonas ficou 3 noites e 3 dias também, que ele achou que ele ia morrer dentro da barriga daquele peixe. Ele viu a morte. Porque no 2º capítulo, na hora que ele fala assim, eu orei ao Senhor e clamei ao Senhor e ele me ouviu, porque ele achou que ele ia morrer dentro da barriga dele, daquele grande peixe, 3 dias e 3 noites. E a pastora fugiu do chamado dela muitos anos, mas tem uma hora que Deus fala assim, peraí, agora eu preciso você ficar do jeito que eu quero, agora chega. Agora não é mais a sua vontade, agora é a minha vontade que prevalece. E Deus foi lá e colocou, o médico deu 6 meses de vida para ela, porque ela estava fugindo. Mas aí durante esse processo ela entendeu o que ela tinha que fazer. E ela pediu perdão para o Senhor e clamou ao Senhor, verdadeiramente. E o Senhor foi lá e revogou a morte e deu vida. Foi igual fez com Jonas. Jonas no 2º capítulo, ele entendeu o que ele tinha que fazer, que ele tinha que ir lá em Nínive. E ele aqui, ó, bem claro, aqui no 2º capítulo, no versículo 9. Mas eu com um cântico de gratidão ofereci sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu a ordem aos peixes e ele vomitou Jonas em terra firme. Aleluia. Quando Jonas entendeu que ele tinha que ir, porque então ele ia morrer, Deus foi lá e mandou aquele grande peixe cuspir. E você vai ficar até quando nessa tempestade fugindo? Porque todo mundo aqui tem um chamado. Vocês vão ficar fugindo até quando? Vocês vão vir para o culto, ficar sentado aí, levantar, sair até quando? Porque Deus já colocou no coração de cada um que é para fazer, mas estão fugindo igual Jonas. Vocês só vão fazer quando Deus colocar uma dor, quando vocês se vê perto da morte, aí vocês vão fazer? Aí vocês vão se arrepender verdadeiramente e começar a fazer o que Deus quer que faça? Aleluia. É melhor vir pelo amor do que pela dor, porque a dor dói. Vocês acham que eu queria estar aqui pregando? Não, eu queria estar lá na minha casa deitada. Queria estar aí sentadinha, era mais fácil.
Era mais cômodo. É mais cômodo a gente ficar sentado sem fazer nada. Mas não, eu estou obedecendo, porque o Senhor falou que era para mim fazer. O Senhor falou que era para mim pregar. O Senhor falou que era para mim cantar. O Senhor falou que era para mim orar. Então eu estou obedecendo. Porque eu não vou vir pela dor. E vocês, até quando vão fugir do chamado que Deus tem mandado vocês fazerem? Até quando vão fugir do que Deus mandou cada um fazer? Porque cada um sabe aqui, ó, o chamado que tem. Não precisa vir pastor e falar assim, tem que ficar fazendo isso. Não, não, Deus já colocou no coração de cada um. É você chegar e falar, olha, eu quero fazer isso aqui, pastor. Ó, pastor, hoje você me dá 3 minutos que eu quero uma oportunidade. Para de fugir. Porque Jonas fugiu e veio a tempestade na vida dele. Você quer que venha a tempestade todinha para você se colocar na posição que Deus quer que você coloque? Porque Deus vai deixando. Porque Deus avisa. Deus não é injusto, não. Deus vai avisando tudinho o que é para você fazer. Mas vai entrando no ouvido e saindo no outro. Porque é mais cômodo vir, sentar, ouvir a palavra, receber uma oração e descer. É bem mais fácil do que pagar o preço para vir aqui e fazer alguma coisa. É bem mais fácil. Mas aí você vai esperar Deus mandar tempestade na sua vida? O que você está esperando para fazer o que Deus mandou? A pastora, Deus deu 6 meses de vida para ela. Os homens deu, né? Deus não deu, os homens deu 6 meses de vida nela. Colocou um câncer. Veio pela dor. E os irmãos vão querer vir pela dor? Ou vão querer obedecer, negar a carne e vir fazer o que Deus mandou? E aqui, no 3º capítulo, Jonas virou e entendeu, depois que o peixe vomitou ele em terra firme, veio a segunda mensagem para ele, falando para ele ir para Nínive, pregar contra Nínive, pregar para Nínive, né? E Nínive era uma cidade muito grande. Ele demoraria uns 3 dias para percorrer aquela cidade toda para falar. Mas ele um dia percorreu a cidade toda e deu a mensagem que 40 dias Deus ia destruir Nínive. E aquele povo creu em Deus. Aquele povo se arrependeu. Aquele povo, eles começaram a se vestir de saco, a fazer jejum, a fazer oração, a buscar Deus verdadeiramente. Hoje Deus não quer que a gente veste de saco, não. Hoje Deus quer que a gente rasgue os nossos corações e busque Ele em verdade e em espírito. Não é só sentado em corpo, ouvir e sair, não. Quer que busque a gente do fundo do nosso coração. Verdadeiramente. Não só para se mostrar para o homem, não só para se mostrar para pastor, não. Ele quer que a gente busque Ele. E aquele povo buscou Ele em verdade e em espírito. E quando chegou essa mensagem ao ouvido do rei, ele tirou as roupas de rei e se vestiram de saco. E falaram para aquele povo. Ele falou para o povo que era para eles se afastarem do mau caminho. Se arrepender dos pecados que talvez Deus às vezes não destruía a cidade. E aquele povo começaram a clamar ao Senhor, a se arrepender, a buscar verdadeiramente. E Deus foi lá, igual fala aqui no 3º capítulo, 10. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus, quando vê que a gente se arrependeu, Ele lança a tempestade, porque Ele quer que a gente fica na posição que Ele quer. Mas quando Ele vê que realmente a gente se arrependeu, a gente rasgou, Ele revoga. Ele revoga a morte, Ele revoga fecha a sepultura. Mas Ele conhece verdadeiramente o nosso coração. O que está passando no nosso coração. Hoje é dia de se arrepender verdadeiramente e se posicionar com o que Deus quer que a gente se posicione. Aleluia. Hoje é dia de rasgar os nossos corações, não para o homem, sim para Deus. E mostrar para Deus e falar, ó, Deus, me perdoa. Porque eu fui um frouxo mesmo. Porque eu fugi. Porque eu estou fugindo do seu chamado até hoje. Mas hoje eu tomo posição. Eu sei que não vai ser fácil e nunca será. Porque Deus fala pra gente, deixou bem claro, seja forte e corajoso. Aleluia. Não vai ser fácil a batalha, mas a nossa morada é lá no céu. Glória a Deus. Vocês querem que a morada seja aqui?
Temos que ser fortes. O caminho do Senhor não é fácil. Se fosse fácil, não tinha o estreito e o largo. Porque o estreito é difícil. O estreito aperta. O estreito faz a gente renunciar à nossa própria carne. E isso dói. Dói quando a gente tem que renunciar à nossa carne e não fazer as nossas vontades. Porque se fosse por nós, só fazer o que nós queríamos. Mas não, o caminho estreito está aí por causa disso. Porque tem que doer. Jesus veio aqui nessa terra, foi torturado, foi chicoteado. Ele merecia? Não. O único que não merecia fazer era ele. Mas ele fez isso por conta de mim e de você. Mas mesmo assim fugimos da presença dele o tempo todo. Fugimos do que ele quer que a gente fique o tempo todo. Hoje é chega. Hoje Deus está mandando falar chega. Chega de fugir da presença do Senhor do jeito que Deus quer que você queira. Chega. Ou vocês querem que lance a tempestade contra a vida de vocês? Vai vir pela dor, vai vir pelo amor? Vai esperar Deus colocar um anzol no nariz e puxar? Te garanto que esse jeito dói bem mais. É melhor obedecer. E ali, aquele povo, quando Deus falou que não ia destruir aquela cidade de Nínive. Porque aquele povo realmente tinha se arrependido. Realmente tinha buscado Deus em espírito e em verdade. E aquela cidade era mais ou menos de 120 mil pessoas. Não, era 120 mil. 120 mil pessoas, aquela cidade era. E ali, Jonas, quando Deus falou que não ia mais destruir Nínive, Jonas ficou chateado. Jonas ficou griladinho, porque a palavra que ele foi lá e deu, que era de 40 dias ia destruir aquela cidade, Deus revogou e ele ficou chateadinho, porque a palavra dele não valeu. E ele falou para o Senhor que tinha fugido, porque Deus era misericordioso, Deus era bondoso. Como que fala no capítulo 4, 2, ele orou ao Senhor. Não foi só isso que eu disse quando ainda estava em casa. Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e prometeste castigar, mas depois te arrependes? Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E Jonas saiu griladinho, e ele foi para uma cabana. E quando ele sentou ali, aquele sol quente, Deus fez nascer uma árvore que tampou o Jonas, fez a sombra para Jonas. E ele alegrou, porque aquela árvore tinha nascido e tinha feito uma sombra para ele. E ali ele dormiu. E no outro dia o Senhor lançou uma lagarta naquela árvore. E a lagarta comeu toda aquela árvore. E aí ele se rebeliou de novo e pediu a morte. Porque um dia aquela árvore tinha vida e no outro aquela árvore tinha morrido. E o Senhor falou para ele: você tem dó de uma árvore que nasce num dia e no outro. E eu não posso me arrepender de 120 mil pessoas que se arrependeu para mim. Aleluia, papai. Quantas vezes os irmãos pisam no nosso calo, mas nós pedimos a morte para eles. Mas quando é a gente que peca ao Senhor, a gente pede vida e desculpa, oh, Deus não me mata, né? Mas por irmão, mata, Senhor. Mata minha sogra, eu não aguento mais. Mata meu esposo, leva, eu não aguento mais isso. Mas e quando é você que estava pecando contra o Senhor, você estava pedindo a morte? Não, né? Você estava pedindo para Deus refogar a morte. Né? Mas Jonas ali não pensou, ele teve dó de uma árvore. Mas ele não teve dó de destruir uma cidade de 120 mil pessoas. E a mesma coisa é a gente. A gente não tem dó de mandar matar o irmão. Mas quando é com a gente quer pedir vida. Meus irmãos, vamos parar de fugir. Porque ali Jonas, ele precisou falar naquela cidade para 120 mil pessoas reconhecer o Senhor.
E quantas almas estão esperando vocês para abrir a boca, para falar do nome dele? Quantas almas precisa? A pastora teve que pôr um câncer porque estava na hora dela subir para esse monte aqui. Porque tinha muitas almas que precisavam passar por aqui e ser libertas de verdade. Quantas almas que já foram salvas passando por aqui nesses 2 anos? Glória a Deus. E quantas almas estão esperando vocês para serem salvas? E vocês estão fugindo do que o Senhor está mandando. Eu fico tão feliz quando eu vejo uma cliente minha vindo, que eu falei da palavra vindo. Quando eu vejo uma amiga do meu crossfit vindo. Porque eu sei que eu estou plantando a semente. Aleluia. Quem me convence é o Espírito Santo. Mas eu sei que a semente foi lançada. Eu sei que eu não perdi a oportunidade. Vamos parar de perder a oportunidade. Tem gente aí que às vezes só precisa falar: olha, Jesus te ama, para ele voltar para o caminho. Olha, às vezes ele precisa só de uma palavra amiga, para ele ver quem é o Senhor de verdade na vida deles. Mas não, a gente só está olhando para o nosso próprio umbigo. Só está querendo, vendo a gente sentando e buscando e pronto, desse jeito tá bom. Mais uma vez, chega. Deus manda falar: chega de fugir. Aleluia. Não é tempo mais de fugir. Acabou. Acabou o tempo de fugir. Estica, ó, as mangas e põe a mão no arado. Põe a mão no arado. E o que eu quero deixar para os irmãos, mais uma vez nessa manhã, para vocês refletirem. Deus está mandando falar de novo. Vocês vão vir pelo amor, pela obediência, ou vocês vão vir pela dor, pela tempestade que eu vou colocar na vida de vocês? Está na hora. Está na hora. E é o que eu quero deixar para os irmãos nessa manhã. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Forte a palavra, né? Então hoje é dia de posicionar. Chega de brincar. Essa semana o meu tio colocou um vídeo no grupo que mexeu muito comigo. Porque uma criança conseguiu mudar a história de uma família. Apenas uma criança. Porque ele tinha tanta certeza que Deus existia, ele tinha tanta fé que Deus podia fazer a diferença, que ele não perdeu a oportunidade de falar para o coleguinha dele. O pai bebia, o pai fumava, era totalmente destruído o lar, e aquela criança falou: eu creio que Deus existe. Fala para o teu pai que Deus existe. Chegou ele, o menino foi lá e falou. Então, quantas vezes que o Senhor manda nós falarmos para alguém do amor de Cristo? Não vou falar hoje, porque hoje eu estou chateado, hoje eu estou cansado, hoje eu estou fadigada, hoje eu não estou no meu melhor dia. Mas o Senhor quer te usar naquele momento. É nos piores momentos que nós conseguimos fazer algo. Você sabe por quê? Porque naquele momento você tem a certeza e a convicção que nada é você, que tudo é Deus. Que não é a força do seu braço, não é a sua eloquência, não é o seu falar bem, não é a sua carisma, mas você fala assim: Senhor, eu estou indo despedaçada, angustiada, sem força, mas eu sei que não vai ser eu, mas vai ser o bendito Espírito Santo que vai colocar as palavras na minha boca e aquela pessoa vai sentir a diferença.